Não tenha dúvidas, ter amigos é uma bênção. Ter amigos é um presente que Deus dá a mim e dá a você na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vivência. Nós falamos ao longo desta série de mensagens, desta longa série de mensagens, a respeito deste reino que só é o reino de Deus se de fato é um reino de amigos. Nós falamos tanto a respeito do que Deus faz, a respeito do reino de Deus que chegou, porque Jesus entrou na história, morreu, ressuscitou 3 dias depois. Mas esse reino de fato só é visível, ele só se torna palpável a partir dos relacionamentos, desses presentes que Deus dá para nós, com gente falha, imperfeita, sim, mas ainda assim, presentes que Deus dá para mim e para você. No tempo em que vivemos, nós temos inúmeros amigos virtuais. Se você usa as redes sociais, você tem talvez uma série de amigos virtuais, pessoas que seguem você, você segue outras pessoas, e essas amizades, porque é assim que são chamadas também nas redes sociais, elas não são amizades reais de fato, são amizades virtuais. E nós acabamos correndo o risco de desenvolver um hábito de estar o tempo todo rodeado de pessoas, de estarmos o tempo todo interagindo com centenas ou até milhares de pessoas nas nossas redes sociais. Você postar uma foto e centenas de pessoas curtirem aquela foto, e ainda assim, você se sentir terrivelmente sozinho, sozinha. Porque amizade tem a ver com gente real. Amizade de verdade tem a ver com pessoas reais, complicadas, difíceis, maravilhosas, belas, reais. Eu queria compartilhar com vocês, para começar a nossa conversa hoje, um pouquinho do que Robert Bellah fala. Este senhor, já falecido em 2013, foi um sociólogo e um educador norte-americano, e o que ele fala é com relação à América do Norte, mas eu acho que nós podemos pegar um pouquinho aqui e trazer para a nossa conversa, para a nossa reflexão a título de introdução aqui nesta manhã. Olha o que ele diz: individualismo é o traço definidor da América. Individualismo é o traço definidor da América. E o ponto fraco do individualismo radical é a solidão. Nós vivemos um momento onde o individualismo, ele apresenta para nós algumas perspectivas que são até positivas e a gente até gosta disso. Respeite o meu espaço, respeite a minha opinião. Eu não gosto de fazer assim, assim, assado. Não sou como você, então assim, me deixa aqui no meu canto. Eu prefiro esse meu espaço, eu gosto de ter esse espaço. E essa perspectiva, esse tempo, essa narrativa cultural que é o individualismo, apresenta a você, a mim, essa possibilidade. Você ter o seu espaço. Você ter a sua opinião, por mais bizarra que a sua opinião possa ser. Você tem o direito de ter a sua opinião. Faz parte desse tempo que nós vivemos. Agora, uma característica que vem junto com esse individualismo, que muitas vezes isso não nos avisaram. Isso não estava na caixinha do pacote que a gente comprou. Mas uma terrível característica que vem junto com o individualismo radical é a solidão. É a solidão. Porque eu me basto tanto, eu valorizo tanto a minha opinião, a sua opinião, ela importa desde que ela não tenha conflito algum com a minha, e aí em algum momento, a hora que eu menos espero, eu olho para o lado, eu estou só. Onde estão meus amigos? Onde estão meus pais? Onde estão meus filhos? Eu estou só. Você se sente sozinho? Responda para você mesmo nessa manhã. Em alguns momentos da sua jornada, você se sente só? Você se sente solitário, solitária? Esta
é uma condição da humanidade. Não importa se você é milionário ou se você está desempregado. Não importa se você é médico, juiz ou um vendedor ambulante. Não importa se você tem idade avançada, já tem seus netos e quase bisnetos, ou se você é um adolescente, um jovenzinho, uma jovem. A solidão nos pega em vários momentos da nossa história. Você se sente sozinho? Você já se sentiu sozinho, mesmo estando em meio a uma grande multidão? Sobre a solidão, o teólogo Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos que a igreja cristã teve ao longo dos séculos, ele viveu lá no século III, ele escreve em um dos seus livros chamado Confissões, ele escreve algo a respeito do tema que é o tema que os estudiosos acreditam é o tema que ele trabalha com mais excelência: solidão. Olha o que ele diz: solidão é a melhor palavra que temos para nomear a experiência de ser humano deste lado do jardim, sendo criados à imagem de Deus e ainda assim expulsos do Éden. Saímos do útero de nossas mães em busca de amor e de conexão. Se você se sente só, eu quero lembrar você aqui nessa manhã que isso não tem a ver talvez com a sua criação, não tem a ver com o que os seus pais fizeram com você, não tem a ver com o seu relacionamento conjugal, não tem a ver com a profissão que você escolheu ou com o temperamento que você tem. Solidão tem a ver com a humanidade. Nós sermos humanos tem a ver com nós lidarmos com isso, vez ou outra. Em uma dimensão às vezes um pouquinho mais intensa, em outros momentos menos intensa, mas o tempo todo estamos lutando contra a solidão. Olha o que Agostinho diz: saímos do útero de nossas mães. Se você já viu uma criança ali no momento do nascimento, talvez ela não abra o olho imediatamente, mas o que ela procura imediatamente é conexão. Em um mundo estranho, em um mundo um tanto quanto perigoso para ela, talvez ameaçador, ela procura conexão, até encontrar o peito de sua mãe e acalmar um pouquinho. Ainda, a título de introdução, o Dr. Kurt Thompson, um cristão, um psiquiatra cristão norte-americano, ele diz o seguinte: todos nós nascemos no mundo procurando por alguém. E olha só, procurando por nós mesmos. E permanecemos nesse modo de busca pelo resto de nossas vidas. Esse modo de busca que um recém-nascido ele imprime em sua ligeira existência, quando ele sai do ventre de sua mãe e ele já começa a procurar por conexão, isso não acaba quando ele encontra o peito de sua mãe ali de forma definitiva, não. Esse é um modo que você está vivendo, que eu estou vivendo, nós procuramos por conexão o tempo todo. Por quê? Porque não queremos viver essa solidão. Queremos minimizar essa solidão. A solidão, de fato, é um problema. Eu queria conversar com vocês hoje a respeito à luz dessa solidão. Eu queria que ficasse muito claro para a nossa reflexão aqui nessa manhã, que a solidão, gente, tem a ver com o pecado. Deus nos criou para sermos íntegros, para termos um relacionamento perfeito com Ele, uns com os outros e com toda a criação. Isso está lá em Gênesis 1 e 2, mas em Gênesis 3 nós sabemos também que aconteceu algo, a Bíblia chama isso de pecado, onde o ser humano se desconectou do Criador. E quando o ser humano se desconectou da melhor companhia do universo, ele passou a encontrar uma contínua, desequilibrada, doentia solidão
dia após dia. Eu quero lembrar você que esse individualismo que rege a nossa sociedade hoje, ele nos conduz para essa solidão. Então, se você quer deixar de viver uma solidão doentia, você precisa quebrar com essa narrativa cultural e nessa manhã deixar Deus falar com você a respeito de um reino de amigos, a respeito de uma família. A nossa cultura, ela nos empurra como uma correnteza fortíssima na direção desse individualismo, e por alguns momentos nós achamos isso lindo. Puxa, que legal, ninguém vai me encher a paciência mais. Nesse individualismo eu dou a minha opinião e todo mundo tem que aceitar. Só que o que a gente não sabe é que no final desse rio forte, com essa correnteza fortíssima, o que tem lá é solidão. É solidão. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma prática de vida em comunidade. A respeito disso que nós já estamos conversando ao longo de todas essas semanas, um lugar onde estranhos se tornam amigos e amigos se tornam parte da família. Família. Uma vida adoecida em solidão pode ser vencida apenas pelo convívio comunitário em amor. Pelo convívio comunitário em amor. Nós precisamos ser honestos, amigos e amigas. A igreja não escapa desse individualismo que leva para a solidão. A igreja faz parte dessa cultura, nós fazemos parte dessa cultura. Mas nós podemos olhar para o que Jesus nos ensinou e termos uma atitude, termos ações contínuas na direção de uma vida diferente. Nesse sentido, eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Marcos. Nós, ao longo dessa série, nós falamos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E nós trabalhamos todas as perícopes, todos os textos desta carta ao longo das últimas semanas. Hoje, eu gostaria de conversar com você, já que na semana passada nós encerramos a carta de Paulo aos Filipenses, a respeito de Jesus. Eu quero falar com vocês a respeito da perspectiva de Jesus, a respeito desse reino de amigos, dessa família. Olha só, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. A palavra evangelho significa boas notícias, as boas notícias de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que Jesus diz aqui, o reino de Deus está próximo e não o reino de Deus chegou? É porque neste momento aqui Jesus ainda não morreu crucificado. Jesus ainda não pagou pelos nossos pecados. Jesus ainda não ressuscitou. Por isso ele não diz que o reino chegou, ele diz que o reino está próximo, está vindo, está chegando, está a caminho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E ato contínuo, após Jesus dizer, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, olha o que acontece. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então, Jesus lhes disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Gente, a palavra sigam-me aqui, ela poderia ser traduzida como venham após mim. E a ideia aqui é a ideia de venham ser meus aprendizes. Não é por simplesmente me sigam e para vocês verem onde eu vou parar. Não é bem isso. É a ideia, sigam-me, venham após mim, venham ser meus aprendizes, meus discípulos. Meus discípulos. Jesus está chamando aqui, neste primeiro momento, dois irmãos, Simão e André, para que os dois, não é uma pessoa só, Jesus está chamando os dois para que os dois venham a ser aprendizes de Jesus.
É interessante, gente, desde o começo aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi o primeiro a ser escrito. É o mais antigo. É o mais simples, tem uma linguagem mais simples e é o mais antigo. Aqui, Jesus ele está chamando esses 2 irmãos. Ele não está chamando uma pessoa. Ele não está chamando um indivíduo. Ele está chamando pessoas. Ok? O texto continua. Indo um pouco mais adiante, Jesus vê outros 2 irmãos. Viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com os seus empregados no barco. Jesus não tem um aprendiz no singular, Jesus tem aprendizes no plural. O convite é para que eles sejam pescadores de homens, para que, de fato, eles sendo pescadores de homens, outras pessoas venham também e façam parte do que, gente? Olha só, Jesus está formando uma nova família, a partir de outras famílias. Jesus chama Pedro, Simão e André. Simão, Pedro e André. Eles já eram uma família. Eles já formavam uma família, já eram parte de uma família. Depois, Jesus chama João e Tiago, filhos de Zebedeu, já são parte de outra família. Jesus ele está pegando pessoas que já formam famílias para formar uma nova família. Essa nova família não tem a ver com sangue. Essa nova família não tem a ver com o DNA, porque esses 4, eles não eram irmãos entre si. Ok? Simão e André tinham o mesmo sangue, sim. Tiago e João, sim. Mas eram duas duplas de irmãos. Mas o que Jesus está fazendo aqui, gente? Jesus está formando uma nova família. Uma nova família, guarde isso. Jesus está formando uma nova família. O texto continua. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Desculpa, gente, aqui eu já estou em Marcos 13. Eu estava ali em Marcos 1, versos 14 a 20. Agora, Marcos 3, um pouquinho para frente, Marcos 3, a partir do verso 13. Jesus de novo está chamando os seus discípulos para si. Olha só. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Estes são os 12. Por que 12, gente? Por que Jesus chamou 12 amigos? Por que ele não chamou 21? Por que ele não chamou 70? Por que ele não chamou 100? O número 12 era um número muito especial para o povo de Israel, porque o povo de Israel era composto de 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, formavam as 12 tribos que formavam toda a nação de Israel. Quando Jesus está aqui simbolicamente chamando 12, não 11 nem 13, 12 amigos, ele está dizendo em alto e bom som: estamos formando uma nova família. Estamos formando um novo povo, que não tem a ver com etnia, não tem a ver com ter nascido israelita, não tem a ver com ser dessa nação ou daquela, com ter este ou aquele costume, tem a ver com uma nova família. Uma família fundamentada no aprendizado a partir de Jesus. Gente,
Quando alguém nos pergunta, numa pesquisa, de que religião você é? Aí a gente diz, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão não praticante. Você escolhe lá uma resposta para passar para essa pessoa que está fazendo essa pesquisa. Mas no final do dia, o que nós somos é seguidores de Jesus. Nós somos aprendizes de Jesus. E no final do dia, o que diz que de fato somos aprendizes de Jesus é se nossas vidas se parecem com a vida do nosso mestre. Se as nossas vidas têm a liga e têm a essência dessa nova família, desse reino de amigos, dessa família que não vive em solidão, que não vive em uma multidão, mas individualmente solitários. Não, uma família de pessoas, de poucas pessoas, de gente simples, de gente complicada sim, mas que vivem juntas. Porque esse é o reino de amigos. Essa é a família que Deus nos convidou a fazer parte. Presta atenção nisso. O desejo de Deus não é apenas fazer de você uma pessoa que vive em amor, mas de nos formar como uma comunidade vivendo sob os ritmos do amor. Eu ouço algumas pessoas dizendo, ao longo de vários anos, pastor, o meu desejo é descobrir qual é o propósito de Deus para mim. Eu queria tanto saber o que Deus tem para a minha vida. O que será que Deus tem para mim, para a minha história, para mim? Essa é a pergunta errada. Essa é a reflexão equivocada. Deus não tem algo para mim enquanto indivíduo. Deus tem algo para mim enquanto indivíduo a partir do momento que eu faço parte de uma comunidade, de um reino de amigos, de uma família. Não pergunte o que Deus quer para você, pergunte o que Deus quer para nós, discípulos, discípulas dele, porque é aqui, quando estamos juntos, que o reino de Deus se manifesta, se torna real. Enquanto o reino de Deus não se torna real, amigos e amigas, neste contexto relacional aqui, ele ainda é uma ideia abstrata. E se ele é uma ideia abstrata, ele ainda é como qualquer outra religião, qualquer outra proposta de cosmovisão que você possa ter por aí. Quando que o reino de Deus, que o discipulado com Jesus Cristo deixa de ser uma ideia abstrata? Quando na vida um do outro nós encontramos sentido, significado, nós percebemos que a família acontece e percebemos que Deus está nos abençoando, nos conduzindo, enchendo nossas vidas de esperança de que por causa de Jesus tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. O que Jesus está fazendo, não está fazendo em mim especificamente, está fazendo em nós. Pense nisso. Queime um pouquinho a sua cabeça a partir dessa reflexão. Quando eu entendo que o que ele está fazendo em nós e não em mim, então o meu jeito, as minhas percepções, eu, Carlos, X anos, nascido dos pais, do pai fulano, da mãe ciclana, criado dessa forma, eu tenho um jeitão, eu tenho uma maneira de pensar, eu tenho prioridades, mas não é sobre mim, é sobre nós. Então as minhas vontades, elas podem tranquilamente serem suprimidas, serem diluídas, pensando de que neste ambiente aqui, o que importa é o que Deus está fazendo em nós e quer fazer a partir de nós. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Hoje, neste momento, o que Jesus está fazendo hoje na história? Jesus está formando um povo, uma nova humanidade, um reino de amigos, uma família de cada povo, de cada tribo e de cada nação. Aqui e em todas as comunidades de discípulos e discípulas de Jesus espalhados pela face da terra hoje. Mas aqui também nós temos pessoas de um espectro político mais de direita, outras pessoas mais de esquerda, outras de centro, outras quase que apolíticas.
Jesus está reunindo todas essas pessoas. Nós temos pessoas aqui mais altas, mais baixas, provenientes de outros lugares do país. Jesus está reunindo todas essas pessoas. Existem pessoas aqui que são mais extrovertidas, com uma série de facilidades para relacionamentos, e outras mais introvertidas, mais quietinhas. Jesus está reunindo todas essas pessoas. Existem pessoas aqui que preferem a música mais assim, outras preferem a música mais assado. Jesus está reunindo todas essas pessoas. É isso que Jesus está fazendo hoje na história, na sua vida, enquanto você faz parte da família de Jesus. Uma família reunida não pelo sangue, não pelas prioridades políticas, econômicas, não por uma etnia, não por um local de nascimento, mas pelo fato de que todos nós aqui fomos alcançados pelo amor de Jesus e um dia dissemos: vamos seguir, imitar Jesus. E Jesus, gente, Ele vai nos convidar, Ele vai nos ensinando, porque um dia, quando Ele voltar, quando tudo ficar bem, nós vamos co-governar o cosmos com Jesus. Você sabia disso? A humanidade vai co-governar o cosmos ao lado de Jesus. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a como fazer isso. Nós estamos sendo ensinados que não é sobre nós, é sobre a vontade do Pai. Nós estamos sendo ensinados de que nós precisamos deixar de lado os conflitos, deixar de lado as dificuldades e precisamos olhar firme para o alvo, para Jesus. E para aprender isso, gente, você não pode viver sozinho. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã de que para aprender a amar a Deus, para aprender a amar o outro, você não consegue aprender isso sozinho. É uma impossibilidade. É uma impossibilidade você sozinho na sua casa, você muito maduro, muito senhor de si, você passar um café, você sentar na melhor poltrona da sua casa e você dizer assim para você mesmo: como eu sou uma pessoa amorosa, eu amo as pessoas, eu amo os diferentes, eu amo aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E você está lá na sua casa, está tudo bem, a temperatura está ótima, o ar-condicionado está ligado, o cafezinho está aqui numa caneca extremamente instagramável. Não. Jesus, ele nos convida a fazer parte dessa comunidade porque ele precisa nos ensinar o que é o amor. O amor é eu discordar de você e ainda assim caminhar com você. O amor é você discordar de mim e ainda assim você cuidar de mim e da minha família. Amor é sacrifício, não é um sentimento. Joseph Hellerman, a respeito de formação espiritual, ele diz o seguinte: a formação espiritual ocorre primariamente no contexto da comunidade. Esse contexto aqui, gente, é extremamente desafiador para mim e para você. Estar exposta a outras pessoas nos faz, em momentos diferentes da nossa vida, ter calafrios, não é verdade? É verdade. Agora, preste atenção nisso. A formação espiritual, o amadurecimento ocorre primariamente no contexto da comunidade. Olha só. Pessoas que permanecem neste contexto, pessoas que optam por permanecer neste contexto, no tempo e no espaço, amadurecem. Pessoas que se recusam a permanecer, e não estou falando desta igreja, ok? Estou falando dessa igreja, de qualquer outra comunidade cristã, onde o evangelho seja o centro. Pessoas que se recusam a permanecer nesse contexto, não amadurecem e não crescem. Você pode ler 1000 livros na sua vida, você não vai aprender a amar. Você pode assistir todos os filmes de comédia romântica, românticos, de guerra, a respeito de um amor sacrificial. Você pode sim
gastar muitos anos da sua vida consumindo conteúdo nessa direção, fora de uma comunidade onde o amor é o centro, onde Jesus é o centro, você não vai amadurecer e não vai crescer. A formação espiritual ocorre primariamente no contexto comunitário cristão. Eu estou dizendo isso para vocês, gente, com muito amor. Com muito amor. Nós conversamos ao longo dessa série sobre esse reino de amigos e eu quero desafiar você, nesta manhã, a tomar uma decisão na sua vida, na sua história. Fazer parte de uma comunidade. Talvez você não queira fazer parte dessa comunidade, está longe da sua casa, não faz muito sentido para você, está tudo bem. Escolha outra onde Jesus seja o centro e compartilhe vida com outras pessoas e seja parte dessa família que não tem a ver com laços de sangue, não tem a ver com etnia, tem a ver com Jesus. Eu quero mostrar para vocês essa pesquisa de um homem chamado Dunbar, e ela ficou conhecida como número de Dunbar, porque na pesquisa dele, ele desenvolve a ideia comportamental a respeito do ser humano, a respeito de como ele consegue, ou com quantas pessoas ele consegue se relacionar num padrão de vida médio aí, uma pessoa normal. Esse primeiro círculo, do menor para o maior, né? Ele fala para nós a respeito de 5 entes queridos. 5 entes queridos mais próximos que você tem. Pode variar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas a tendência é que na sua vida você tenha 5 entes queridos muito próximos de você. O cônjuge, o pai, a mãe, o filho, amigos, bem próximos nesse primeiro círculo de amizade. No segundo círculo de relacionamento, você tem aproximadamente 15 bons amigos. Bons amigos talvez não sejam aqueles com quem você conta todas as coisas, mas são bons amigos. São pessoas em quem você confia, que você convidaria para ir na sua casa e que você consegue desenvolver algum tipo de relacionamento um pouco mais profundo. Depois você tem um círculo de 35 amigos. Aqui já não são necessariamente bons amigos, mas são amigos. São pessoas que de repente trabalham com você há 15, há 20 anos. E você tem uma certa confiança nessas pessoas, apesar de que vocês não comem o tempo todo pizza juntos ou assam carne juntos. Depois você tem um círculo maior de 150 contatos importantes. 150 contatos importantes, não são necessariamente amizades, são contatos importantes que vocês vão ter. Depois vocês vão ter 500 conhecidos, pessoas que vocês conhecem pela fisionomia, mas que de repente nem lembram o nome direito. E 1.500 pessoas que você conhece, contando aqui personalidades, pessoas que você nunca viu na vida, mas que você, nossa, parece uma pessoa famosa, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. E eu quis trazer isso aqui para você, gente, por quê? Porque isso aqui se parece um pouquinho com o que Jesus nos ensina nos evangelhos. Jesus, ele tem 3 amigos muito próximos: Pedro, Tiago e João. Se você for olhar nos evangelhos, você vai descobrir que Jesus tem esses 3 amigos muito próximos. Jesus também tem Marta, Maria e Lázaro como seus amigos muito próximos também. Talvez Jesus tivesse 6 pessoas muito próximas dele. 3 discípulos de perto e outras 3 pessoas. Fato é que está perto aqui do que Dunbar propõe. Depois, Jesus tem quantos discípulos? 12. Está perto aqui do que Dunbar propõe também, e a gente pode pensar aqui em 150 pessoas como uma comunidade cristã, um ambiente micro, onde você consegue conhecer as pessoas. Depois que passa disso, uma igreja pode ter 500 pessoas? Pode, mas ela tem que ter núcleos de 150, núcleos de 35, núcleos de 15, onde você vai se relacionar profundamente com outras pessoas. Agora, preste atenção nisso. Por favor, preste atenção nisso. É nesse recorte, é nesta faixa de 5 entes queridos e 15 bons amigos que você vai conseguir viver profundidade, vulnerabilidade e verdade. Se você tem 35 amigos, eu não duvido da sua capacidade relacional,
mas você não tem esses microgrupos onde você abre o seu coração, você não consegue desenvolver profundidade, vulnerabilidade e verdade. Ou se você está no outro lado, no outro extremo, e você não tem amigos com quem você pode abrir o seu coração, abrir a caixa de ferramentas e dizer que você não está bem, que você está mal demais, que você precisa de ajuda. Se você não tem esse amigo, então você não tem esse ambiente de profundidade, vulnerabilidade e verdade, ainda que você frequente uma comunidade cristã. Ainda que você seja voluntário em uma comunidade cristã. Se você não consegue desenvolver relacionamentos com 5 pessoas num nível mais íntimo, aquelas pessoas que te conhecem mesmo, que sabem os podres, sabem aquilo que você sempre tenta fazer e não consegue, aquilo que você quer deixar de fazer e não consegue deixar de fazer. Essas 3, 4, 5 pessoas são extremamente necessárias. Também, esse grupo aqui de 15 pessoas, ele se parece com os nossos grupos de conexão, com os nossos grupos pequenos aqui da nossa comunidade. É um ambiente onde você conversa com 8, 10, 12, 14 pessoas ao redor da mesa. É uma comunidade ao redor da mesa. Eu quero desafiar você nessa manhã a pedir para Deus tirar você dessa correnteza do individualismo que leva você rumo à solidão e você intencionalmente começar a nutrir relacionamentos com grupos de 5, com grupos de 15, com grupos de 3, com grupos de 12, mas nessa faixa aqui, para que você consiga viver relacionamentos com profundidade, onde as pessoas conheçam você, conheçam a sua história, saibam das suas lutas e possam orar, possam ajudar você. Pessoas que conheçam a sua vulnerabilidade. Ninguém gosta de se vulnerabilizar. Ninguém gosta de contar as fraquezas, a não ser que você esteja diante de amigos. A não ser que você esteja tão à vontade diante de pessoas que são sua família, que você sabe que se vulnerabilizar vai fazer bem para você. E um ambiente, gente, de verdade. Você já imaginou viver sem segredos? Você já imaginou viver uma vida sem segredos? Sem nenhum segredo? Diante de algumas pessoas que conhecem e que amam você, apesar das suas imperfeições. Esse lugar é o reino de Deus. Esse lugar é a família que Jesus iniciou quando Ele deu a vida dele por mim e por você. Jesus não morreu na cruz para que você dissesse, quando eu morrer eu vou para o céu. Não. Jesus morreu na cruz para que hoje você não mais fosse refém de uma vida individualista que te aprisiona na solidão. Jesus morreu na cruz para te inserir em uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas que amam a Jesus e que seguem a Jesus, aprendendo de Jesus um dia de cada vez. Jesus morreu na cruz por você, para encher a sua vida de significado, não a partir de ideias abstratas, mas a partir de pessoas reais que estão sentadas aí do seu lado. Pessoas reais enchem a nossa vida de significado. Concluindo, gente, esse simpático senhor, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, morto na Segunda Guerra, ele diz o seguinte: aqueles que amam o seu sonho de uma comunidade cristã mais do que amam a própria comunidade cristã, presta atenção nisso, tornam-se os destruidores dessa comunidade cristã, mesmo que as suas intenções pessoais possam ser tão honestas, tão sinceras e tão sacrificiais. Gente, como pastor, se você perguntar para mim assim, Carlos, qual que é o seu desejo, qual que é o seu sonho para uma igreja? Eu vou começar a dizer para você o sonho que eu tenho de uma igreja ideal, onde as coisas aconteçam de determinada forma, onde os ministérios eles sejam desenvolvidos a partir de certa perspectiva, onde
as pessoas vão chegar e vão ser tratadas de uma maneira específica. Eu tenho um sonho a respeito disso. Agora, se esse sonho for inegociável aqui no meu coração e na minha mente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir essa igreja real. É importante nós termos sonhos. É importante você desejar fazer parte de uma comunidade cristã e você olhar e querer que ela melhore, que ela prospere, que ela se desenvolva. Isso é muito importante agora. Entenda. Se a sua família é uma família imperfeita, se a sua família, de sangue mesmo, é uma família onde você tem um monte de histórias complicadas para contar a respeito de uma ou outra pessoa, a respeito de você mesmo, isso aqui não pode ser diferente. Porque isso aqui é um reino de amigos, é uma família real. E é nessa realidade, é nessa verdade que você vai encontrar um espaço para aprofundamento, para vulnerabilidade, para você também ser de verdade. Faz sentido? Faz sentido, gente? Eu quero desafiar vocês a olharem para a comunidade local de vocês, para a igreja que Deus tem inserido vocês a fazer parte, para vocês olharem com os olhos de Jesus. Jesus, quando ele estava prestes a morrer, crucificado, horas antes ele vai para um lugar chamado Getsêmani. E no Getsêmani, Jesus faz uma oração assim que ela é difícil de entrar na nossa cabeça até hoje. Jesus sabe que as coisas vão ficar muito difíceis. Jesus sabe que as coisas vão complicar. Ele sabe que nada vai ser fácil ali nas próximas horas. Ele sabe que muita dor, muito sofrimento, muita tortura física, emocional, espiritual o aguarda. E Jesus ora ao Pai. Jesus está com seus 3 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eles ficam esperando em um lugar. Jesus anda mais um pouquinho e ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Talvez Jesus tenha dito para o Pai: sabe por quê, Pai? Porque olha o Carlos, olha esse pessoal. Eles não fazem por merecer. Ele poderia ter pensado isso. Ele poderia ter conjecturado em sua mente: espera mas que família é essa que vive se pegando? Mas não é isso que Jesus, não é aqui que Jesus se apega. Jesus, ele diz: contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu estou aqui para fazer a sua vontade, a vontade do Pai. Jesus, ele vai até o final. Quando os guardas vêm, trazidos por Judas para prender Jesus, Jesus ele não fala assim: ok, aquele pessoal lá de Curitiba, vamos morrer por esse pessoal. Não, se você olhar para o Evangelho de Marcos, Jesus nesse momento ele se levanta e ele diz: vamos, o traidor se aproxima. Com coragem. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia que tinha uma família para formar. Jesus sabia que tinha um povo para juntar. Jesus acreditou em nós. Jesus acreditou que a partir do Espírito Santo que nos capacitaria, nós conseguiríamos viver em paz. Jesus acreditou que com o Espírito Santo que nos empoderaria, nós conseguiríamos viver um relacionamento profundo com vulnerabilidades expostas e um relacionamento de verdade. Jesus acreditou nisso. E ele entregou toda a vida dele na cruz. Ele não reteve uma gota de sangue. Eu quero convidar você a acreditar nessa comunidade hoje. Não deixe de fazer parte do lugar que vai moldar você a ser quem o Criador a fez para ser. Não deixe nem que o seu ideal de igreja atrapalhe isso. E nesse sentido, gente, o que a gente pode levar para casa? O que a gente pode levar para o nosso almoço hoje? Olha só. Pensa comigo. Primeiro, você tem os seus
3 amigos mais próximos? Você tem o seu Pedro, Tiago e João? Você tem aquelas pessoas a quem você desnuda o seu coração, sem nenhum medo de ser julgado, julgada, onde você pode ser vulnerável e ser você de verdade? Dois, você tem o seu grupo de 12, a sua comunidade ao redor da mesa? Você tem o seu grupo de 10, 12, 15 pessoas com quem você se assenta de vez em quando, onde você, em uma outra esfera, consegue se aprofundar, se vulnerabilizar e ser você de verdade? Por último, qual o passo que você precisa dar para iniciar relacionamentos espirituais profundos e significativos? Quais os passos que você precisa dar? Gente, Jesus, ele morreu na cruz, ele teve coragem para sofrer terríveis dores. O profeta Isaías diz que Jesus é o homem de dor que sabe o que é padecer. Ninguém sofreu como Jesus. Se tem alguém que sabe o que é sofrer dor física, psíquica, emocional, esse alguém é Jesus de Nazaré. Antes de morrer, ele não agiu como um covarde, ele foi na direção dos seus traidores, sabendo o que lhe esperava. Nessa manhã, eu quero convidar você a ter coragem. Coragem de pensar, de refletir em quais passos ou qual passo você precisa dar para iniciar esses relacionamentos na direção desse reino de amigos, dessa família estendida, capaz de expressar na sua história de forma palpável, de forma tangível, o reino de Deus. O amor de Jesus deixa de ser uma ideia, o amor de Jesus deixa de ser um conceito e passa a ser algo palpável. Por quê? Porque eu tenho vocês. Porque nós nos temos uns aos outros. Vamos orar? Deus de graça, nesta manhã nós queremos reconhecer que no ritmo normal das nossas vidas, da nossa cultura, nós somos pessoas extremamente individualistas. Mas a verdade, Deus, é que nós não aguentamos mais a solidão. Nós não queremos, Pai, viver rodeados de centenas de pessoas e ainda assim nos sentirmos sós, abandonados. Nós não queremos, Pai, mais isso. E nós queremos, Jesus, que o Senhor nos ajude. Ajude-nos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, a darmos esses passos na direção do pertencimento à sua família. Para que possamos, Deus, com liberdade, encontrar aprofundamento, um ambiente para nos vulnerabilizarmos, um ambiente para sermos quem nós somos de verdade e para experimentarmos transformação proveniente do nosso Pai. Lembra-nos, Deus, nesta manhã, de que o Senhor é um Pai amoroso, de que nessa família nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos acolhe, um Pai que nos ama e nos abraça e quer que estejamos bem. Faz isso, Pai, faz isso gentilmente, faz isso nesta manhã, Pai, em nome de Jesus.